Olá, sejam muito bem-vindos ao Astrologia na Prática. Meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e taróloga e esse aqui é o primeiro vídeo desse canal. Ai, gente, eu tô super feliz de estar inaugurando, enfim, esse canal. Para quem não sabe e não me acompanha, eu já tenho um outro canal em que eu falo sobre astrologia, mas eu sempre tive muita vontade de criar um outro canal para ter um foco maior nessa parte mais técnica, mais aprofundada da astrologia, sabe? Porque sou sagitariana, gente, com Mercúrio em Sagitário, eu amo ensinar, eu amo me aprofundar nos assuntos, realmente é algo que, nossa, tá em mim realmente. Tenho casa 10 em Gêmeos, ou seja, gente, eu gosto de ensinar, gosto de comunicar as minhas ideias, de comunicar os meus estudos. Então, eu sempre tive essa vontade de criar um canal em que eu pudesse ensinar a astrologia, falar da astrologia para um público que tem vontade de aprender, de entender qual é o fundamento ali dos aspectos, de todos os planetas, de tudo na astrologia, de onde nós astrólogos tiramos essas informações todas quando a gente analisa o mapa de vocês. Então, estou inaugurando esse canal, esse é o primeiro vídeo, então eu estou muito feliz. Sejam muito bem-vindos aqui. Se você quer aprender astrologia dessa maneira, então, super profunda, super técnica, entendendo mesmo, para você conseguir olhar para o seu mapa e colocar isso em prática, então aqui é o seu cantinho, é o nosso cantinho. Já podem deixar aí várias sugestões, o que vocês querem que eu traga aqui no canal. Eu já tô assim com uma planilha cheia de ideias, né? Muita coisa que eu quero trazer, que vocês vão gostar muito, mas sempre amo receber sugestões, tá bom? Para quem quer agendar a leitura de mapa astral comigo, eu faço mapa astral todos, gente. Mapa infantil, vocacional, mapa de gêmeos, sinastria, enfim. Quem quiser marcar, é só entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo meu Instagram. O link está aqui, né? O endereço, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Hoje eu vou querer falar sobre Mercúrio retrógrado, porque a gente está iniciando já aí um período de retrogradação, então por que não começar o canal falando sobre esse período que todo mundo, ai, praticamente todo mundo odeia, todo mundo fala super mal. Eu não tenho o perfil, gente, de nem fatalista, vocês vão perceber, né? Quem já me conhece como cliente sabe disso. Eu não sou fatalista, não gosto dessa abordagem da astrologia, mas eu também não sou essa pessoa Alice no País das Maravilhas, que sempre tá romantizando tudo. Não, eu entendo que o equilíbrio é que é o importante. A gente não pode nem ficar realmente achando que todo trânsito astrológico é péssimo, é horrível, vai ser horrível para todo mundo, mas a gente também não pode realmente achar que assim, ai, vai ser tudo flores, que não, tudo bem, tudo é para nossa evolução, porque sim, as coisas vêm realmente para nossa evolução, mas em muitos momentos essas coisas, elas arrastam nossa cara no asfalto, não é fácil. Então não dá pra gente florear. E Mercúrio é um planeta realmente muito importante pra gente no nosso dia a dia. E quando ele fica retrógrado, não tem como a gente negar que a gente percebe um monte de coisa acontecendo. A intenção desse vídeo é explicar para vocês o que é Mercúrio na astrologia, e a intenção também é falar o que você pode fazer e o que é legal evitar. Quer dizer, gente, poder a gente pode fazer tudo. Se a vida vai deixar, aí são outros 500, né? Mas a gente pode fazer tudo que a gente quiser. Mas nesse período tem coisas que são boas pra gente fazer. Incrível, gente. Por incrível que pareça, tem coisas que nesse período realmente é legal fazer. A gente percebe que é bom aproveitar esse período para isso. Mas, é claro, tem coisas que a gente precisa evitar, porque realmente não vai ser bom, tá? Então, começando, o que é Mercúrio? O que é esse planeta Mercúrio?
Mercúrio na astrologia, e quando a gente olha aí a representação daquele planeta, do que realmente a gente percebe aqui na Terra, Mercúrio é o planeta que fala da comunicação, da nossa mente, como a nossa mente funciona, como a gente decodifica a vida, como a gente consegue entender tudo que está acontecendo ao nosso redor, como a gente realmente transmite as informações, porque a nossa comunicação, ela pode ser uma comunicação mais do dia a dia, que a gente não tá ali muito interessado no que a gente está realmente transmitindo, a gente tá só falando. E ele também fala daquele momento mais sério, que a gente pensa para transmitir uma ideia, em que a gente pensa melhor sobre aquilo. Mercúrio é esse planeta. Ele também rege essa parte mais da tecnologia. A gente sabe que tem um pouco de Urano nisso, mas Mercúrio também. Então, o celular, porque é ligado à comunicação, um computador, toda essa parte tecnológica aí é ligada também ao Mercúrio. Toda essa parte tecnológica que a gente usa no nosso dia a dia, um computador, um celular, uma geladeira, uma máquina de lavar. Essa parte de eletroeletrônicos também aí a gente coloca aí na conta de Mercúrio. Então, é um planeta importante. Os transportes diários, os nossos hábitos, essas coisas que a gente faz no dia a dia. Tudo que é ligado ao uso ali do dia a dia, que a gente usa dentro dos nossos hábitos. Isso é Mercúrio. E aí, por isso, a gente já, né, por esses pontos todos, a gente já consegue perceber por que Mercúrio é tão importante. Porque imagina, no dia a dia a gente está sempre se comunicando, a gente está sempre pensando. Não são coisas que a gente, não, essa fase eu me comunico, essa fase não. Essa fase eu penso, essa fase não. Não é assim, a gente sabe que a gente se comunica, a gente pensa o tempo todo, a gente lida com tecnologia o tempo todo. Os transportes diários, a gente lida bastante com isso. Então, por isso que ele é tão importante. De fato, é um planeta e uma retrogradação bem famosa, não é à toa, ela realmente é importante. E aí, quando o planeta ele está retrógrado, significa que ele não está no seu movimento normal. As coisas ali que ele rege, ou seja, todos esses assuntos, não estão nesse fluir. Não é algo que a gente percebe que realmente está no seu perfeito funcionamento. E outra coisa é que a nossa percepção com relação a esses assuntos fica muito mais aguçada. Então, é justamente nesse período em que a gente percebe muitos erros, muitas coisas que a gente precisa melhorar. Esse é um ponto também que é importante ressaltar. Mercúrio não cria nada. Gente, Mercúrio não retrógrado, ele não vai criar algo na nossa vida. Ele não vai estragar o seu computador. Ele não vai terminar o seu relacionamento. Ele não vai fazer você ser grossa com alguém. Não, Mercúrio não vai fazer isso. Se você está sendo grosso com alguém, é porque a sua comunicação precisa melhorar. Se o seu celular ele estragou, é porque já tinha algo ali que precisava ser visto e não foi por algum motivo, ou não apareceu naquele momento, ou apareceu e você não conseguiu arrumar, você falou, deixa isso pra lá, deixa isso pra um outro momento. O computador também, se ele estraga bem no Mercúrio retrógrado, é porque já tinha algo acontecendo. Então é importante a gente entender que o planeta, quando ele fica retrógrado, ele evidencia um problema, ele evidencia aqueles assuntos, ele não cria os assuntos. Então, o seu relacionamento terminou no Mercúrio retrógrado. Com certeza já estava rolando muita coisa antes disso, que você ou estava ignorando, ou você tentou resolver e não conseguiu, e aquilo realmente chegou a um ponto ali, realmente. Mas, não, o Mercúrio retrógrado estragou o meu celular. Ele me fez brigar com a minha mãe. Não, não fez, gente. Isso é algo que, assim, é muito mito mesmo. Eu entendo que em muitos momentos a gente fica com muita vontade de colocar a culpa, né, nos planetas, porque é tão gostoso, né? Quando parece que a culpa é de outra pessoa e não é nossa. Ai, tão bom, né? Assim, dá um... Ai, que bom, não sou eu. Mas a gente tem que cair na real que assim, gente, é uma ilusão. Não é bom quando algo não é culpa nossa, porque a gente perde poder.
E a astrologia mostra que o que acontece no céu é um retrato do que está acontecendo aqui na Terra. É o assim na Terra como no céu. Então não adianta a gente querer culpar, por mais que a gente queira, por mais que a gente goste. Vocês acham também que eu não faço isso, gente? Essa semana mesmo, meu computador resolveu estragar. Aí no mesmo dia eu fiquei sem internet várias horas. Assim, e você acha que eu também não brinquei? Que eu falei, ó, o retrógrado aí, ó, culpa dele e tal. Mas não, né? O problema que deu no meu computador é algo que já tinha dado sinais e que eu tava assim, vamos levando, né? Aí chegou nesse dia, ele falou, querida, você não vai levar, não, você vai ter que olhar isso agora. E eu fiz o quê? Tive que olhar agora. Então, assim, é importante a gente entender isso, porque tudo na vida que a gente tem conhecimento. Gente, eu sou uma sagitariana que acredita que conhecimento traz poder, tá? Eu acredito nisso, faz parte demais das minhas crenças que conhecimento traz poder. Quer dizer que a gente tem o poder de mudar totalmente a nossa vida? Obviamente que não. Tem muita coisa que acontece que a gente não esperava. Mas o conhecimento te dá poder para você se antecipar, para você entender os seus processos, para você entender os seus padrões. Assim é também no Mercúrio retrógrado. Se você entende como ele funciona de verdade e não com essa coisa só da internet, de é assim, é assado, você já sabe que, bom, ele tá chegando, tá? Então, por exemplo, para os meus clientes, quando eu vou fazer o mapa de previsões, eu sempre mando um PDF com todas as datas de Mercúrio retrógrado, com várias orientações, eu explico cada Mercúrio como vai ser naquele ano para aquela pessoa. Então, a pessoa consegue se antecipar ali ao evento e entender como ela vai programar aquele ano. Então, se ela já sabe que o Mercúrio retrógrado do mês X vai pegar a área de finanças dela, ela já consegue antecipadamente entender ali a área financeira, ver se está acontecendo alguma coisa, o que ela já pode fazer, que naquele momento não é bom fazer certos investimentos. Ah, não, é a área de relacionamento amoroso. Então, ela já sabe que antecipadamente ela já tem que olhar. Então, o conhecimento, ele nos dá esse poder. A gente consegue olhar para as coisas e falar, isso aqui realmente eu preciso olhar, porque Mercúrio vai ficar retrógrado no mês que vem. E eu já sei que, né, então, um mês antes, faz backup nos seus computadores, faz um backup no celular, já dá uma manutenção ali. Ah, sua máquina de lavar tá dando um problema. Mercúrio retrógrado, tem Mercúrio retrógrado no mês que vem. Será que você já não pode levar essa máquina pro conserto? Pra, né, não deixar chegar lá no dia e acontecer alguma coisa, você ter que arrumar no meio de Mercúrio retrógrado. Então, assim, o conhecimento te traz esse poder, né? O poder de escolha. O poder de escolha, ele aumenta muito quando a gente tem conhecimento sobre as coisas. Por isso que é importante você entender como ele funciona e sair um pouco disso, de é culpa dele que eu briguei, é culpa dele que isso aconteceu, que meu carro estragou. Não, não é culpa dele, gente. Realmente ele só tá te mostrando o que você precisa fazer. E a gente vai caminhando de acordo com o que é apresentado, até porque é assim que é a vida. Por que também não é bom a gente iniciar nada em período de retrogradação? Porque isso, tudo que a gente faz gera um mapa. Então, você vai casar, no dia do seu casamento gerou um mapa. Você comprou um carro, aquele dia tinha um mapa, tudo gera um mapa. Você comprou uma casa, assinou um contrato. Então você assinou o contrato no dia 25 de fevereiro de 1998. Aquele dia ali, aquela hora que você assinou o contrato, gerou um mapa. Tudo gera um mapa na nossa vida, tudo que a gente está fazendo, e principalmente essas coisas muito relevantes, a gente precisa entender o melhor momento, que é a astrologia eletiva, que é outra parte da astrologia que eu amo, que é escolher o melhor momento para você fazer as coisas. Mercúrio retrógrado tem toda uma energia do quê? De não continuidade, ou de ter que revisitar aquele assunto várias vezes, você fica voltando naquele assunto várias vezes. Ele tem um fluxo um pouco diferente, não é como quando você dá entrada numa documentação para tirar um visto. E aí existe um fluxo e aquele fluxo acontece, né? Ok, vai acontecendo ali. Mas quando tá retrógrado, esse fluxo, ele
é diferente, é mais travado. Então a gente tem que sempre lembrar isso. É por isso que nós, astrólogos, sempre falamos: tentem não fazer nada tão importante assim para você em períodos de retrogradação, porque pode ser sim que aconteça alguma coisa no meio do caminho e você tenha que revisitar esse assunto. É muito comum nesse período também a gente, por exemplo, pessoas que abrem empresa. Gente, isso é estatístico, tá? Que a astrologia não é intuição, não é evidência. A astrologia, ela é verificável. A gente aprende os aspectos conforme a gente vai vendo como eles se manifestam. É muito comum pessoas que abriram empresa em período de retrogradação e a empresa não durou muito tempo, sabe? Ou é aquela empresa que sempre tem problema com documentação, sempre tem problema com comunicação, né? Sempre tem problema com contratação de funcionários, essa coisa das pessoas realmente se darem bem dentro desse ambiente é muito comum. É comum uma pessoa que começa a namorar, por exemplo, casa num período desse, e o casamento é um casamento que vira e mexe tem falhas, né, ali na comunicação, muito mais do que o normal. Enfim, só dando exemplos. Então, assim, é por isso que nós, astrólogos, falamos tanto. Gente, vai fazer alguma coisa importante? Evita esse período. Se puder, é claro, porque tem coisas, gente, que não tem como, a gente acaba tendo que fazer. Eu sei disso, porque eu até já me mudei de país, gente, em Mercúrio retrógrado. Um dos meus maiores sonhos e objetivos era algo que eu realmente queria muito, coisa que, nossa, foi super programado. E assim, gente, aconteceram milhares de coisas. Teve que ser nessa data de Mercúrio retrógrado. Imagina como eu sofri, né? Mas teve que ser. Só que eu sofri as consequências disso? Com certeza. Então, já me mudei de casa em Mercúrio retrógrado, foi um caos. Enfim, eu já fiz. Então, mesmo sendo astróloga, mesmo sabendo, eu sei que tem momentos da vida que um monte de coisa acontece e você vai ter que fazer. Mas se você puder evitar, é melhor, tá bom? Bom, vamos lá. Então, eu até anotei aqui várias coisas que eu quero falar para eu não me perder. Das coisas assim, coisas que são boas pra gente fazer e coisas que não são boas pra gente fazer nesse período. Então, o que fazer? Reavalie assuntos que estão pendentes há muito tempo e que por algum motivo você não conseguiu dar a devida atenção. Veja se agora eles ainda fazem sentido na sua vida. Esse é um momento em que muitas coisas voltam do passado. Coisas que às vezes a gente simplesmente pensou, caramba, esse assunto aqui eu achei que tivesse já resolvido e volta do passado. É muito comum isso acontecer. Então, esse período é muito bom para você reavaliar. Então, tudo que voltou aí, tá, sabe? Nossa, era um projeto que você nem tava dando muito mais atenção, aí do nada alguém te fala sobre ele de novo. É uma pessoa que volta pra sua vida, sabe? Então, tudo que voltar, reavalie, sabe? Comece a pensar, isso aqui ainda faz sentido na minha vida ou não faz? Porque aí você já fecha o ciclo. Tudo que volta pra gente em períodos de Mercúrio retrógrado é uma oportunidade incrível para você olhar e falar: acho que isso aqui faz sentido, vou manter na minha vida. Ou então, não faz sentido, e aí você já encerra o ciclo. Então, esse é um bom período para você fazer toda essa reavaliação, essa reflexão sobre várias coisas na sua vida, se isso faz sentido ou se não faz. Se faz sentido, beleza, coloca força nisso, beleza. Se não faz, encerra logo. E se você não tá conseguindo encerrar, também busque entender por que você não tá encerrando. Segunda coisa, reveja aulas de algum curso, assim, é muito bom, gente, assim, tudo que é revisão é muito bom de fazer no período de Mercúrio retrógrado. A gente percebe que tem coisas que a gente fala, nossa, isso que eu tô entendendo até melhor, por incrível que pareça, sabe? Mesmo sendo no Mercúrio retrógrado, você fala, gente, mas isso aqui agora fez sentido. Coisas que você já tinha visto. Então, assim, reveja aulas. Você fez algum curso, você tem essas aulas aí, acesso a essas aulas ainda, reveja, é muito bom, gente, vocês façam essa experiência, sabe? E é uma, assim, claro, né, que a gente vai mudando a nossa consciência, o nosso contexto, então é lógico que a nossa percepção muda, mas é muito interessante revisitar esses assuntos em um momento em que esse planeta está tão evidente pra gente,
Então, façam isso porque é ótimo. Outra coisa, reavalie a sua comunicação nos relacionamentos, assim. Como que ela está? Ela precisa de ajustes? Porque é um período em que, lembra que eu falei, os problemas, eles ficam mais evidentes. Então, assim, comece a reavaliar dentro dos seus relacionamentos como a sua comunicação está. Você é uma pessoa que percebe que os outros te entendem ou não? Você percebe que existe uma dificuldade das pessoas em entender o que você fala? Será que não é o momento de você reavaliar? Será que não era realmente aí essa fase não é uma boa fase para você colocar ali em pratos limpos, entender o que precisa ser mudado dentro dessa dinâmica aí? Porque, gente, não adianta, por mais que a gente tenha que se respeitar, a gente tenha que realmente ser a gente mesmo, mas a gente está o tempo todo se relacionando. Não dá também pra gente ignorar o fato de, às vezes, as pessoas falarem que a gente não se comunica bem. Então, no fim das contas, é achar esse limite aí, esse momento em que você percebe que você é bem interpretada, mas que você também está se respeitando. Você não está sendo bem interpretada porque você está se moldando ao outro. Não, a questão não é essa. É realmente assim, a gente tem o que melhorar, gente. A gente sempre tem o que melhorar. Por mais que às vezes a gente ache que a gente é um alecrim dourado que nasceu no mato sem ser semeado, nós não somos. Que pena, né, gente? Reavalie projetos antigos, ideias que você teve e que ainda não foram colocadas em prática. Sabe aqueles projetos de vida? Ou se você é autônomo, você tem, né, tem algum projeto que você, assim, ainda não conseguiu colocar em prática? Dê atenção a ele, item por item, ou um projeto de vida, sabe? Algo que você quer fazer maior para sua vida. Reavalie isso, sabe? Será que ainda faz sentido esse projeto? Faz sentido você colocar esse projeto em prática mesmo? Se faz, aproveite esse momento para tentar lembrar de tudo que você tinha pensado naquele momento em que você criou isso, que você teve essa ideia. Porque assim, gente, nada é do nada, né? Nossas ideias não são do nada. A gente pensa as coisas e não é do nada. Então, assim, é legal a gente fazer esse exercício, sabe? De falar assim, oh, eu acho que isso aqui hoje em dia faz sentido. Ou não faz sentido. Mas reavalie isso. Para que quando o Mercúrio sair da retrogradação, você consiga ter mais clareza com relação a esse processo e colocar em prática. Isso é muito bom de fazer, tá? Muito bom. Faça a reflexão se você tem colocado em prática todo o seu conhecimento. E caso não esteja, tente entender os motivos disso. Porque nós, ao longo da vida, a gente vai o quê? Adquirir muito conhecimento. Seja vivendo ou estudando. Enfim, a gente está sempre adquirindo muito conhecimento. Só que chega um momento, gente, em que a gente fica muito cheio de conhecimento, a gente não coloca em prática. E esse período de retrogradação, ele é incrível para a gente conseguir enxergar várias coisas que a gente sabe, não está colocando em prática, mas se a gente estivesse colocando, nossa vida, ó, estaria sendo outra. É um ótimo momento. Faça isso. Vocês vão ver como é maravilhoso. Reorganize seus pensamentos e prioridades. Use esse período para se perguntar o que realmente importa e o que pode ser deixado de lado. Mercúrio retrógrado, ele nos ajuda a limpar a bagunça mental. É incrível como é um período em que, às vezes até a ansiedade que esse período provoca um pouco, que ele mostra, ajuda, né? Nos ajuda a entender o que assim, nossa, isso aqui toda vez volta na minha vida e toda vez que isso volta, bagunça minha cabeça toda. Então, assim, é esse momento mesmo, sabe? Use essa ansiedade para entender o que realmente te deixa mal e que você pode simplesmente falar, não, isso aqui eu vou tirar da minha vida. De alguma forma, isso vai sair da minha vida. Então,
use esse momento para fazer essas reavaliações. Use essa ansiedade para conversar com ela, converse com a sua ansiedade, né? O que ela está querendo te mostrar? E é um momento de limpeza mental mesmo, porque Mercúrio fala da mente. Faça essa limpeza. Deixe ir embora aquelas coisas na sua cabeça que você tá vendo que não tá te ajudando em nada, não faz sentido. Então, esse é um bom momento. Revisite planos também de longo prazo, né? Então, assim, veja se as estratégias traçadas para atingir suas metas ainda estão alinhadas com quem você é hoje. Tanto um projeto que você quer colocar em prática, como essas metas de longo prazo, sabe? O que você quer lá, tipo, daqui 5, 10 anos na sua vida? O que você quer para sua vida? Esse é um momento muito bom, gente, para você revisitar isso. Então, tem pessoas que anotam, tem pessoas que só pensam sobre, daqui a 10 anos eu quero estar fazendo tal coisa. Período de retrogradação ajuda muito a gente a entender melhor se aquilo faz sentido. Porque é um período que a nossa mente está a milhão. As informações, elas estão vindo com muita velocidade. Então, se você começa a colocar força mental, né, em cima daquele assunto, maravilhoso. Assim, aquilo vem que vem mesmo. Assim, então, sempre anote tudo que está vindo na sua cabeça, tudo que você fala, que você considera importante, anota isso, porque depois que passa esse período, aí, gente, é incrível para você falar, bom, eu cheguei a essas conclusões, então eu vou tomar essa atitude. Então, dentro desse período, não é um momento para você tomar uma atitude, mas é um momento para você anotar as reflexões, realmente se debruçar sobre os assuntos para conseguir entender essa complexidade. Refaça contatos importantes também, assim, gente. Entre em contato com pessoas que podem ter sido esquecidas, mas que são valiosas para você. Ou também, aqui, gente, cabe muito para essa questão de networking. Reavalie isso, sabe? Tem pessoas que foram muito importantes para a sua vida profissional e que por algum motivo você se afastou. O Mercúrio retrógrado é um ótimo momento para você retomar o contato com essas pessoas. Tá, fora do ambiente profissional. Pessoas que você se afastou, mas assim, foi por conta da vida mesmo, correria, mas eram pessoas importantes. Manda uma mensagem para essa pessoa, vai tomar um café, sabe? Marca alguma coisa ali, conversa com ela. É muito legal fazer isso. Lógico, gente, sempre desde que essa pessoa, ela realmente, assim, você e ela só se afastaram por coisas da vida, porque isso acontece, não porque, nossa, essa pessoa, ela me fez mal e eu me afastei. Não vai fazer isso não, viu, gente? Faz isso não, Deus me livre. E principalmente ex, viu? Que eu tô de olho em vocês, né? Porque eu sei que... Tô falando vocês, gente, porque eu tenho lua em escorpião, viu? Então, vocês imaginam, né? Pra mim, quando acaba qualquer coisa, acaba mesmo, viu? Então, eu não tenho esses momentos remember, não, porque eu não gosto. Revise documentos e contratos. Se tiver algo importante em andamento, é um ótimo momento para você revisar com atenção aos detalhes antes de tomar decisões definitivas. Lembra que a nossa mente ela está muito acelerada. A gente está conseguindo em muitos momentos até perceber falhas que antes a gente não tinha percebido, porque lembra que Mercúrio retrógrado ele evidencia os problemas. Então, releia os seus contratos, né? Os contratos que você tem aí que são importantes para você. Dá uma lida neles de novo. Verifique assim, será que realmente isso aqui faz sentido? Era assim mesmo? Era isso que eu queria? Tá fazendo sentido? Porque às vezes é algo que você pode, ali depois que passar o Mercúrio retrógrado, você pode chamar a pessoa e falar: vamos revisar isso aqui? Vamos fazer um adendo nisso aqui? Vocês vão ver como é bom fazer isso, como a gente consegue fazer bem isso nesses momentos. Outra coisa, ressignifique experiências passadas, né? Reflita sobre momentos do passado que ainda te impactam emocionalmente. Que lições que eles te trouxeram? Porque isso aqui é assunto para levar para terapia. É incrível, gente. Fala a verdade, essa parte de terapias, essa parte terapêutica é muito boa em períodos de retrogradação, porque assim, tudo que tiver para vir, nossa, vem, assim.
Por isso que é muito bom você ressignificar experiências, sabe? Olhar para algumas coisas, né, que passaram e falar, nossa, será que aquilo foi daquele jeito mesmo? Às vezes nem é, gente. Então, ótimo momento para você fazer esse exercício. Reconheça os sinais da vida, né? Esteja atento a pequenos imprevistos, pequenas travas. Eles podem estar mostrando onde você precisa ter mais paciência e onde você precisa adaptar as suas expectativas. Então, tudo o que vem nesse período não é algo para a gente ignorar. Até porque, se você ignora na retrogradação, gente, vai aparecer pior depois. Então, assim, não ignore esses sinais, sabe? Seja um sinal de um computador estragando, há uma comunicação difícil, não ignore isso. Aproveite esse momento para você observar o que a vida tá te trazendo, para você, né, resolver de uma vez. Porque vai por mim, gente, o que a gente não resolve, seja nesse período ou o que for, depois aparece, nossa, de um jeito que assim. É a vida falando, ai, querida, você não resolveu? Pois agora eu vou fazer você resolver. Bom, então, essas são as coisas boas. Olha quanta coisa legal dá pra gente fazer, gente. E realmente funciona, tá? Coloque em prática essas coisas e depois vocês me contam. Lá no meu Instagram, gente, inclusive, para quem é meu cliente, já tem essas datas, já tem exatamente o que precisa ser feito, como vai ser pro seu mapa. Mas no meu Instagram, que é o @astrologia_sequintiliano, tem um post com todas as retrogradações que a gente vai ter, com várias dicas lá, tem bastante conteúdo já sobre isso. Então depois dê uma olhadinha. Esse é um assunto que é inesgotável. Bom, o que evitar? Evite ter aquelas conversas decisivas e complexas, que irão definir novos rumos na sua vida, pois este, com certeza, gente, não é o melhor momento. A gente tem uma tendência a não se expressar muito bem nesse período e não entender o outro, né, consequentemente, gerando muitos desgastes. Então, as famosas DRs, sabe? Você tem alguma conversa muito importante para você ali ter com o seu chefe, ter com o seu namorado, com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai, enfim. Esse não é um bom período, gente. Definitivamente não é, sabe? Porque a gente tem uma tendência a estar mais ansiosa, a gente fala demais, tem uma coisa impulsiva. O outro tende a não entender direito, a gente também não. Às vezes a gente entende a reação do outro de uma maneira errada. Então, assim, é uma conversa decisiva, complexa. Deixa eu fazer isso depois, né? Faz se for um negócio que assim, não tem como, eu vou ter que parar isso aqui e conversar isso com essa pessoa. Aí beleza, faz. Mas se for uma coisa assim, nossa, eu consigo esperar algumas semanas isso aqui, enquanto isso eu vou ver o que minha cabeça tá trazendo e o que eu preciso fazer e tudo mais. E aí depois você conversa. Mas dentro desse período, a gente, não é bom mesmo não. Evite, tá? Porque a tendência é você falar mais do que você queria. A tendência é o outro entender tudo errado e você ficar chateado com isso. Então, assim, pra que o desgaste, né, gente? Tem coisa que não compensa o desgaste, não. Às vezes é algo que cria um desgaste muito maior pra você resolver depois. Então, evite, tá? Já vi pessoas chamando o chefe pra conversar sobre os rumos da carreira e tudo mais, e deu muito ruim. Conversa em relacionamento, então, a pessoa fala aí, vira aquele negócio, né? Vira aquele peteco, aí depois vai ter que resolver uma coisa maior depois. Então, assim, não faça. Evite mudanças muito importantes também, como, por exemplo, mudar de carreira, mudar de casa. Porque além da gente não entender umas coisas bem nesse período, a gente carrega essa correspondência de retrogradação para todo esse processo. Então, é muito isso. É aquela questão que eu falei. Tudo que a gente faz gera um mapa. Então, assim, não é um bom momento para você realmente trazer essa correspondência para aquilo que você está fazendo, sabe? Mudar de carreira, mudar de casa, não é um bom período porque a nossa mente muitas vezes nem estava realmente preparada para aquilo. E aí a gente faz, e aí vai ter que lidar com aquilo, às vezes pode ter problema com documentação, problema com várias coisas, em um período em que é horrível resolver essas coisas. Então, assim,
Escolha melhores momentos. Lembra da astrologia eletiva? Escolha melhores momentos para isso. Evite compras de eletrônicos, principalmente aqueles mais caros. E que você usa com muita frequência, né? Tipo um celular, um computador. Evite, gente. Não é um bom período. Porque a quantidade de pessoas que depois me conta assim, comprei tal coisa em tal época. Meu Deus, o negócio veio com problema. Isso é muito comum, gente. Não tem como, assim. Evite, tá? Compra se realmente não tiver como, né? Gente, inclusive, teve uma semana que a gente já tava na sombra da retrogradação de Mercúrio. E minha máquina deu problema. E eu ainda falei pro meu irmão, falei, não acredito que essa máquina vai me fazer comprar uma máquina em pleno Mercúrio retrógrado. Porque se ela desse um problema e não tivesse como consertar, eu ia ter que comprar, né? Porque sem máquina, gente, a gente não fica, né? Ainda mais em São Paulo, chovendo de jeito nenhum. Enfim, mas graças a Jesus Cristo, o cara da Porto Seguro veio, conseguiu arrumar. Então, assim, deu tudo certo, né? Mas, então, às vezes vai acontecer alguma coisa que não tem o que fazer, né? Você vai ter que comprar. Mas se você puder evitar, evite, não compre. Se for necessário também assinar algum documento importante, leia atentamente para não deixar passar nenhum detalhe. E certifique-se de que todos os envolvidos entenderam. O ideal é isso, né? Você deixar para assinar tudo isso em um outro momento. Mas, se não tiver o que fazer, não tem o que fazer, né? Mas dá pra gente fazer dessa maneira, assim, ver se todo mundo realmente entendeu, se todo mundo tá na mesma página, pra depois você não falar, nossa, não era bem isso, essas pessoas entenderam tudo errado. Isso pode acontecer. Bom, gente, é isso, tá? Então, assim, é o que eu falei, não é um período pra gente achar também que a vida vai acabar. A gente tem que seguir, inclusive sobre seguir. Siga o fluxo. Tá? Esse é o ideal em período de retrogradação, é seguir o fluxo. Sabe? Fazer o que a gente já tá acostumado a fazer, sem inventar muita moda, sabe? Faz o que tem que fazer, mas dá pra gente se organizar. Eu acredito demais, gente, nessa coisa de que a gente consegue, sim, ter uma vida muito mais tranquila quando a gente se organiza, quando a gente entende e faz de uma maneira diferente, tá? É isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que gosta de astrologia e que vai se beneficiar com o vídeo também. Tem os meus outros canais aqui no meu canal, no meu outro canal de astrologia. Eu falo sobre várias coisas, eu faço análise de mapa astral de artistas, que é uma coisa que o pessoal gosta muito, me pede bastante. Então depois dá uma olhadinha lá também. Se inscreva, deixem suas sugestões. E é isso, gente. Muito obrigada. E um bom Mercúrio retrógrado aí para todo mundo. Tchau.